Você não precisa estar há muito tempo aqui neste canal para ter me ouvido falar deste livro, O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Falei bastante dele, preguei a palavra, vocês compraram a panfletagem, recebi várias mensagens de gente falando que leu este livro por indicação minha, e a maioria esmagadora falando que também amou o livro. E vocês perguntavam também, mas cadê a resenha, Paloma? Você não vai fazer resenha, você gostou tanto do livro, não sei o que, sei lá. Enfim, fato é que eu me senti na obrigação, tinha quase um dever de fazer a resenha deste livro. Eu não consegui encontrar uma maneira de expressar o porquê de eu ter gostado tanto deste livro. Sabe quando você tenta explicar para uma pessoa por que você gosta tanto de alguma coisa e aí, no ato da explicação, você fica... Meu Deus do céu, eu não tô conseguindo mostrar pra essa pessoa quão é incrível, e aí parece que a coisa é menos incrível do que realmente é pra você, sabe? Pois é, esse foi o sentimento enquanto eu fazia tentativas de fazer um vídeo mais longo sobre este livro aqui no canal. E aí, fiquei com a ideia meio de canto, em algum momento talvez eu tivesse até desistido, mas acabei lendo no começo deste ano, o A Louca da Casa, também da Rosa Monteiro, e qual não foi a minha surpresa ao descobrir que o Perigo de Estar Lúcida é simplesmente o Pokémon evoluído de A Louca da Casa. Estes livros estão muito conectados e eu posso provar, e hoje a gente tem uma espécie de resenha dupla aqui no canal. Vamos conversar sobre A Louca da Casa e sobre O Perigo de Estar Lúcida. Finalmente, esse dia chegou. Há um tempo apareceu um vídeo da Rosa Monteiro pra mim, e se o algoritmo do Instagram não tivesse me entregado, eu ia ver mesmo assim, porque 300 pessoas me mandaram via inbox. Vocês são os melhores. Mas, pois bem, neste vídeo, a Rosa falava sobre um conceito muito interessante, que era o de artefato literário. O que é esse raio de artefato literário? A Rosa define como artefatos literários esses livros que são um pouco mais difíceis de classificar. Então, você lê e você tem meio que, isso aqui talvez seja um ensaio, mas não é bem um ensaio. Tem um pouco de ficção aqui, mas também acho que não é muito bem um romance. Livros difíceis de categorizar. Ela até chega a compartilhar no vídeo que para alguns dos livros dela, os editores questionam sobre onde eles devem colocá-los nas livrarias e coisas do tipo, justamente porque são de difícil classificação. E esse é o caso, justamente, desses dois livros. Então, comecemos pelo primeiro artefato literário de Rosa Monteiro, que foi A Louca da Casa. Pois bem, a Rosa costumava escrever principalmente romances, mas aí ela decide escrever um texto sobre o ato da escrita. E ela imaginava que esse texto seguiria o caminho de um ensaio mais tradicional. Só que ela começa a escrever e o texto, sim, fala sobre o ato da escrita, mas vai falando sobre diversos outros temas também. Fala sobre o poder das histórias, como ela se descobriu escritora. Ela se pega falando de experiências próprias, de experiências de outros autores. E quando ela viu, ela não sabia muito bem definir aquele livro. E aí surge o seu primeiro artefato literário, que é, então, o A Louca da Casa. E aí o livro deve ter parecido uma grande salada para vocês, e talvez seja mesmo, mas de um jeito maravilhoso, porque como é que a Rosa faz para abordar tudo isso de modo que não fique uma grande bagunça? Aqui nós temos um fio condutor, que é a questão da imaginação. Inclusive, o título, A Louca da Casa, vem de uma frase que é atribuída a Santa Teresa, que é, então, a imaginação é a louca da casa. E aí, partindo desse guarda-chuva da imaginação, ela aborda as próprias experiências com processos criativos, de outros autores também, mas ela fala muito sobre nós, digamos, meros mortais. Porque a gente tende a associar muito essa questão da imaginação com pessoas que têm ofícios mais criativos, então, por exemplo, cineastas, escritores, e aqui majoritariamente nós temos escritores, porque a Rosa é escritora e se limita a falar mais sobre o ofício dela, o que ela conhece mesmo, etc. Mas o fato é que
todos nós somos narradores. A gente inventa muitas vezes histórias dentro da nossa própria cabeça e muitas vezes sem perceber. Quer ver? Vou citar um exemplo aqui que acredito que muitos assistindo a este vídeo irão se identificar. Sabe aquele evento, aquela situação bem peculiar que você acabou contando para diversas pessoas porque é uma situação muito inusitada, uma situação boa para contar em conversas, etc. Se você parar para pensar, for mais consciente nesse ato de contar essa história, você provavelmente vai perceber que muitas vezes você não contou a história do mesmo modo. Então, se é muito comum, se outras pessoas participaram da história e elas têm o relato delas, você acaba meio que mesclando. Às vezes, você dá mais ênfase a um certo elemento da história, de modo a fazer a história talvez pegar melhor pra você, te colocar no melhor cenário, mas na realidade não foi bem assim que aconteceu. E o negócio é que você pode fazer isso de forma intencional, mas a gente pode fazer isso de forma completamente inconsciente, sem ter a intenção de mentir. Ou seja, acaba que a gente cria uma espécie de ficção que pode ter base em fatos reais, sim, mas que tem uma certa carga ficcional, convenhamos. E partindo dessa ideia de nós criarmos ficções a partir de eventos da nossa própria vida, ela faz um exercício aqui, que eu sei que algumas pessoas acham bastante repetitivo, mas eu achei sensacional, que é, ela pega uma situação que supostamente aconteceu na vida dela, uma base, tanto que esse começo da historinha é praticamente o mesmo em todas as diferentes versões que ela mostra aqui pra gente, só que ela muda os elementos de maneira que a história sempre vai para um lugar diferente, mesmo tendo certos elementos em comum sempre. E eu achei isso muito interessante, fora que eu sempre ficava curiosa para ver, tipo, ai meu Deus, o que ela vai fazer agora? E ficava maravilhada justamente com esse poder da imaginação, porque eu achava tão interessante ver como ela consegue pegar uma mesma base e levar para lugares completamente diferentes, e isso acabou me fazendo pensar muito sobre situações da minha própria vida, sobre algumas lembranças que eu até às vezes me questiono se são minhas mesmo. Vou exemplificar com uma aqui, vocês me digam se vocês também têm lembranças do tipo. Recentemente eu fui passar férias em Natal, e eu morei em Natal durante boa parte da minha infância, e a gente estava indo a uma praia de carro, e aí o meu pai falou, a gente morava aqui perto e eu costumava te levar de bicicleta pra essa praia. E aí, juro, quando ele falou aquilo, veio uma imagem na minha cabeça, assim, de a gente naquela estrada com a bicicleta, eu sentadinha, bebezinha, assim, meio que do jeito que eu vi nas fotos, sabe? Como eu era bebezinha, naquela cadeirinha da frente de bicicleta, sabe? Como era, eu até perguntei pra ele depois, ele, não, a bicicleta era assim mesmo. E aí, sabe quando você fica, gente, será que isso aqui é uma lembrança que eu realmente tenho, ou é algo que eu criei a partir de diversos elementos? E eu tenho algumas outras lembranças, assim. É muito louco, né? E sobre isso, olhem só o que a Rosa fala aqui na página 10. De modo que inventamos nossas lembranças, o que equivale a dizer que inventamos a nós mesmos, porque nossa identidade reside na memória, no relato da nossa biografia. Portanto, poderíamos deduzir que nós, humanos, somos acima de tudo romancistas, autores de um único romance que levamos a existência inteira para escrever e no qual nos reservamos o papel de protagonista. É uma escrita, isso sim, sem texto físico, mas qualquer narrador profissional sabe que se escreve, sobretudo, dentro da cabeça. E fato é que somos todos não só narradores, mas também narradores não confiáveis. E a Rosa Monteiro se inclui nesse bolo também. Olha aqui o que ela coloca bem no finzinho do livro. Tudo que eu conto neste livro sobre outros livros ou outras pessoas é verdade. Quer dizer, responde a uma verdade oficial documentalmente verificável. Mas temo que eu não possa assegurar o mesmo sobre aquilo que toca a minha própria vida. É que toda autobiografia é ficcional e toda ficção é autobiográfica, como dizia Barthes. Sensacional. Só que o que acontece? A gente tem aqui uma série, eu ia falar de ensaios, mas não são bem ensaios, uma série de textinhos, todos com esse fio condutor da imaginação, mas a gente tem os devaneios da Rosa. O livro parece muito uma conversa, sabe? Então, parece que ela tá tentando entender algumas coisas e é como se ela estivesse colocando o raciocínio dela em voz alta em alguns momentos, levantando algumas hipóteses,
dando alguns palpites. Eu confesso que, às vezes, os palpites, para não dizer que eu tô só rasgando cedo pra Rosa Monteiro, às vezes a Rosa meio palpiteira me incomoda um pouco, mas vamos passar o pano aqui. E tem algumas hipóteses, algumas coisas que ficam meio soltas no ar, mas que dá pra perceber que são temas sobre os quais ela tá pensando bastante, sabe? São coisas meio que recorrentes ao longo deste livro. Como, por exemplo, algumas experiências comuns entre artistas, principalmente escritores, e aí principalmente falando de experiências que esses escritores tiveram na infância e também da associação entre o gênio criativo e a loucura ou algum tipo de instabilidade mental. No 18º texto deste livro, ela diz o seguinte, pensando sobre o título do livro, A Louca da Casa. Não é uma frase casual e, sobretudo, não é uma frase banal. Sem dúvida, a imaginação está estreitamente aparentada com o que chamamos loucura e ambas com qualquer tipo de criatividade. E aí vocês já podem imaginar onde a gente vai parar, porque ela vai desenvolver essa questão da conexão, da hipótese de uma conexão entre gênio artístico e loucura, aqui em O Perigo de Estar Lúcida. Ela inicia este livro falando que, desde muito pequena, ela sabia que algo não funcionava muito bem dentro da cabeça dela. Ela percebia algumas manias, algumas coisas consideradas esquisitas, e logo ela vai tendo consciência de que essas coisas, aos olhos da sociedade, são estranhas mesmo, mas conforme ela vai crescendo, ela vê que, na verdade, o que é esquisito, o que é estranho, é justamente não ser estranho. E ela logo questiona a noção de normalidade, porque se a gente parar para pensar, o que a gente tem como o normal, o que a sociedade muitas vezes toma como normal, é o comportamento mais frequente em um determinado parâmetro. Exemplo meio aleatório, mas foi o primeiro que veio à minha cabeça. Bora pensar no filme Marley e Eu. Geralmente, quem assiste aquele filme costuma se debulhar em lágrimas. Foi o meu caso, aliás, gente, filme de cachorro não é comigo, meu Deus do céu, o filme pode ser horrível. Assim, horrível no sentido de clichêzão, mal roteirizado, mas, nossa, se tem um cachorro ali, e se tem situações tristes envolvendo esse cachorro, eu vou chorar loucamente, com certeza. Mas, pois bem, então o comportamento esperado é você assistir ao filme e chorar. Então, esse comportamento é tido como normal. E aí, se você tá conversando lá com seu amigo, ai meu Deus, eu vi Marley, eu socorro, que filme triste, não sei o que, chorei loucamente. Aí seu amigo fica tipo, nossa, assim, achei comovente, mas não chorei não. E aí você pode olhar e ficar meio, como assim? E aí você toma aquele comportamento como estranho, afinal de contas você estava na sessão de cinema e todo mundo estava chorando, inclusive você. Sim, isso é uma experiência pessoal. Mas, voltando. Então, esse comportamento acaba sendo tomado como estranho. Só que, gente, há uma infinidade de parâmetros e para todos esses parâmetros há algo que é considerado normal. Só que percebam que é muito difícil, para não dizer praticamente impossível, que um indivíduo vá se encaixar dentro desse normal em todos os parâmetros. Então, sempre vai ter algum, sendo generoso, tá? Geralmente terão alguns, muitos parâmetros em que a gente vai divergir dessa média e nos sentimos talvez um pouco inadequados, um pouco esquisitos. Todos nós somos estranhos em alguma medida, mas há aqueles que talvez sejam ainda mais estranhos do que o habitual. E entre esse grupo costuma estar os chamados criativos. E quando eu digo criativos para o propósito deste livro, eu estou falando então de escritores, de músicos, pessoas que costumam colocar suas artes para o mundo. E essa relação entre criatividade e excentricidade é algo que já vem sendo estudado e observado há um bom tempo. E essa divergência do normal pode acabar entre esses criativos, não só entre eles, mas agora a gente está falando especificamente deles, acabar se manifestando sob forma de alguma instabilidade mental, algum transtorno mental. E olhem só o que a Rosa coloca aqui na página 15. Segundo um célebre estudo da psiquiatra Nancy Andreasen, talvez,
da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, os escritores têm 4 vezes mais chances de sofrer transtorno bipolar e até 3 vezes mais de padecer de depressão do que pessoas não criativas. E bom, ela coloca alguns estudos aqui que eu confesso que eu fico meio... qual será que foi a amostra? Eu fui monitora de estatística ao longo da faculdade, então eu tendo a ser meio cética quando falo, o estudo aponta, porque é o nível mais baixo de evidência, né? Estudos apontam, mas enfim. Mas fato é que eu sempre tive esse interesse em saber mais das pessoas que escreviam livros de que eu gostava, que compunham músicas que eu adorava ouvir. Então, nossa, isso desde pequena. Quando vocês descobrem que eu falo alemão, muitas vezes perguntam, nossa, mas de onde surgiu o interesse, etc. Então, bom, teve alguns outros motivos, obviamente, mas um motivo muito forte, eu lembro disso claramente. Eu comecei a estudar música ainda muito pequena e eu era simplesmente obcecada com Bach, Beethoven, e aí eu descobri que eles eram alemães, e aí eu fiquei, não, eu preciso aprender isso aqui, porque eles falavam alemão, era um negócio nesse nível. Então eu lembro de também, quando eu comecei a virar fã de rock, tipo Metallica, Nirvana, eu ia na Wikipedia, eu tenho lembranças claras assim, de ir pesquisando sobre esses artistas, queria saber mais, e isso acontece em ainda maior medida, eu diria, com literatura. Então, aqui, este nicho aqui, cheio de biografias, eu adoro ler biografias, e eu comecei a perceber algumas coisas que a Rosa coloca aqui também, seja experiências na infância, algum tipo de trauma, algum tipo de transtorno. Nenhum deles me parecia meio normal, essa é a verdade. Alguns mais, outros menos. A minha sorte é que a Rosa é uma investigadora, digamos, muito mais competente que eu, e ela cata, então, diversos elementos que ela observa na biografia de vários artistas e coloca uma teoria, são 2. Bom, é uma teoria que se desdobra em 2, que é a teoria da tempestade perfeita, que consiste basicamente nesses elementos comuns que ela observou e que acha que talvez sejam necessários para que uma grande obra nasça. Então tem essa teoria que se desdobra primeiro para a questão da obra e para uma outra questão sobre a qual nós conversaremos já já. E nisso ela acaba voltando nessa questão central do livro, que é, existe mesmo essa relação entre gênio e loucura? Será que alguns escritores teriam sido capazes de escrever o que eles escreveram sem um transtorno mental? E aqui, gente, eu sei que esse é um tema meio delicado, aqui não queremos glamourizar, não é nada do tipo, tá? Mas é curioso observar esse tipo de coisa, e eu sempre pensei muito sobre um determinado exemplo, que é o exemplo do Dostoiévski, e fiquei muito feliz em ver que ela traz esse exemplo aqui. Olhem só, página 123. A neurocientista Mara Dearson encerra seu livro com uma pergunta inquietante. O que teria acontecido se muitos daqueles gênios tivessem se tratado com nossos métodos terapêuticos atuais? Nunca saberemos se todas as obras fruto do seu estado mental teriam sido realizadas. Embora também valha se perguntar se, em casos extremos, pode-se chegar a preferir a saúde à obra. Será que Van Gogh teria escolhido ser menos genial e não sofrer tanto? De qualquer forma, a observação de Dearson é muito interessante. Por exemplo, Dostoiévski teria sido o grande escritor que foi sem sofrer da terrível epilepsia que tinha. E eu sei que há algumas coisas que indicam que o Dostoiévski tinha um tipo de... Eu já vi falarem disso aqui e em outros textos, aliás, que a epilepsia do Dostoiévski era do tipo que ele não perde completamente a consciência, sabe? Ele sabe do que está acontecendo com ele. A descrição é como se fosse meio que um processo dissociativo, sabe? Ele sofresse aquilo, mas ele também tivesse na posição de observador. E, gente, quem já leu Dostoiévski sabe que, nossa, tem alguns personagens que têm crises de epilepsia ou, assim, umas crises nervosas muito fortes, e é impressionante como ele consegue descrever essas cenas de modo que você quase sente como se estivesse na pele do personagem, sabe? É um negócio de louco, assim, pra mim é algo único que só ele sabe fazer. Obviamente, tem a questão de muito talento ali, mas eu li aquilo e eu ficava pensando, meu, eu acho que esse cara
não conseguiria ter escrito isso aqui se ele não tivesse vivido isso na própria pele. E tem diversos outros exemplos dos quais a gente poderia falar aqui, mas tô vendo no visual aqui que este vídeo está ficando enorme, então vamos nos encaminhar para a segunda tempestade perfeita, que é a tempestade necessária, talvez necessária, para que alguns escritores tenham tirado suas próprias vidas. Então, acho que quem lê aí consegue pensar em, infelizmente, um número significativo de escritores que acabaram em algum momento tirando a própria vida. E aqui ela fala muito dos casos da Virginia Woolf e também principalmente da Sylvia Plath, que talvez seja o caso mais emblemático aí dos escritores que acabaram por tirar a própria vida. E ela vai colocando alguns elementos que ela observa em comum, e eu acho que, assim, obviamente, gente, não vai dar para cobrir todos os casos, mas me parece fazer muito sentido, e eu acho que ela aborda o tema de maneira muito sensível. Eu nunca vou esquecer da última página do texto em que ela está falando sobre a situação da Sylvia Plath, porque ela fala com quem ficou, sabe? Quem tá relacionado a alguém que tirou a própria vida, e eu acho que ela lidou com isso de uma maneira muito delicada, porque eu acho que ela consegue colocar o peso de uma forma leve. Quem, aliás, fez essa descrição pra mim foi uma pessoa muito querida, talvez eu esteja assistindo a esse vídeo, beijo mais. Ela fala da questão da intensidade, porque escritores costumam ser essas pessoas que vivem tudo de forma muito intensa, né? E talvez essa intensidade seja necessária também para produzir grandes obras. E aí já até tentando justificar um pouco, não que precise, né, mas enfim, do porquê de eu ter gostado tanto deste livro. A Rosa fala no Roda Viva dela, que aliás é muito bom, vou deixar aqui para caso alguém tenha interesse, mas ela fala sobre este livro aqui ter sido o que mais gerou resposta por parte de outros leitores, então que escrevem para ela, que param na rua e acabam compartilhando coisas meio íntimas, algumas manias estranhas, e assim, se sentem à vontade para contar isso para ela. Aqui, então, a gente tem essa questão da diferença sendo abordada, que ela existe. Ok, essa divergência do normal pode se manifestar de forma patológica e, em alguns casos, sendo mais extremos, mas também pode ser simplesmente a pessoa que se sente esquisita e vendo a Rosa expondo as próprias esquisitices e as de outras pessoas que a gente costuma admirar muito, gera meio que um sentimento de, putz, não tô sozinho. E como ela coloca aqui no A Louca da Casa, a imaginação tá muito associada, às vezes, a essa ideia da loucura, né? Pode perceber que muitas vezes a gente cria umas historinhas na nossa própria cabeça e a gente não se sente à vontade para colocar aquilo para fora, justamente porque a gente tem noção de que aquilo pode ser visto meio que como esquisito. Isso acontece muito cedo, da gente começar a se podar, né? Porque nós, crianças, eu acho que tem muita gente assim que quando criança, eu fazia isso, aliás, escrevia as próprias histórias, eu gostava de desenhar quadrinhos, desenhava maravilhosamente bem, não, mas eu fazia essas coisas e eu achava um barato e mostrava para as pessoas, sabe, não estava nem aí. E aí, hoje em dia, eu fico meio assim, não faço mais quadrinhos, nem escrevo histórias, mas é um comportamento que eu fico meio, tipo, se eu tivesse hoje, eu provavelmente teria um pouco de medo de jogar pro mundo, sabe, um pouco de receio, porque eu ficava, gente, mas o que as pessoas vão pensar, sabe, será que isso aqui vai ser estranho, porque a gente acaba, é como se a nossa mente, a imaginação fosse sendo podada, sabe? Eu acho que encontrar a Rosa falando desses temas aqui tão abertamente acaba gerando uma certa identificação, mesmo com quem não se considera criativo, não é artista, nem nada do tipo, porque é aquilo, somos todos nós narradores. E todos nós usamos a imaginação, em algum modo, muitas vezes para escapar de coisas do mundo real. Já dizia o maravilhoso Fernando Pessoa que a literatura existe porque a vida não basta. Na página 29 ela diz o seguinte: quem nunca desejou fugir do confinamento da própria vida? E não porque não gostemos dessa vida, mas porque uma existência única, por maior e melhor que seja, sempre será uma espécie de prisão, uma mutilação das outras realidades possíveis, dos outros indivíduos que poderíamos ser. Quem nunca desejou ser outro?
conter-se dentro de uma só identidade é empobrecedor. Então acaba que a gente muitas vezes recorre à imaginação como uma espécie de refúgio. E é através dessas coisas que podem ser tomadas como esquisitices pela sociedade como um todo que muitas vezes nós conseguimos encontrar um certo alento em relação à prisão que o mundo muitas vezes pode aparentar ser. Então, essa é a minha hipótese aí do porquê este livro ter mexido com tanta gente, do porquê de ele ter gerado tanta resposta. E, claro, a questão da identificação também. Tem trechos aqui que eu fiquei, meu Deus do céu, parece que essa mulher tá falando comigo. Eu comentei algumas vezes com vocês sobre tá lendo o texto muito como se fosse uma conversa, porque a Rosa meio que incita isso, e aí eu pensava, ai, tem isso aqui, nesse exemplo aqui, o exemplo dessa autora, e aí no parágrafo seguinte ela começava a falar exatamente do que eu tinha pensado, eu ficava, meu Deus, é como se o livro tivesse me lendo, né? Em alguns momentos eu sentia que isso era um convite para olhar para mim mesma, e acredito que a Rosa me forneceu aqui alguns elementos para conseguir olhar com lentes menos sujas, talvez. Ai, esse livro é incrível. É só isso. É só isso, né? A pessoa passa, sei lá, 30 minutos falando aqui. É só isso. Mas, ufa, Tari, então. E já sei que vocês vão perguntar, então já vou me adiantar. Paloma, qual a ordem, já que os livros estão conectados? Tanto faz. De verdade, eu li primeiro O Perigo de Estar Lúcida e eu amei, porque eu vi aqui algumas coisas da louca da casa e fiquei, ai, que legal isso aqui, ela tava pensando aqui, ela desenvolveu lá no Perigo de Estar Lúcida, etc. Mas o inverso pode ser igualmente incrível, de você estar lendo aqui e aí ficar também com algumas pulgas atrás da orelha, com alguns conceitos que ela, algumas ideias que ela apresenta, e aí chegar depois aqui e ser surpreendido com talvez uma resposta para aquelas perguntas, um desenvolvimento melhor de certas coisas. Então, acho que ambos os caminhos funcionam muito bem. E pare este filho, então, tá aqui meus comentários sobre leituras maravilhosas. Esta, uma das minhas melhores de 2025 e 2024, e esta aqui certamente estará entre as melhores de 2025. Então, olha, se você estava esperando muito por esse vídeo, você faça o favor de sentar o dedo nesse joinha, por favor. E não se esqueçam de se inscrever no canal, caso você seja novo aqui. Ou se você não for inscrito, se você não é novo aqui, não é inscrito, por que é que você não é inscrito? Me conta. Qualquer coisa, se você não for inscrito e gostar do canal, tiver gostado desse vídeo, não esqueça de... Gente, eu não posso encerrar o vídeo de outro jeito, porque eu me perco. Vamos lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Ufa, foi. Beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.